Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha! Estamos aqui para a nossa aula, a de número 235, para a glória de Deus, hoje dia 2 de julho de 2025. Olha só que bênção o Senhor nos tem dado de podermos, mais uma vez, nos reunirmos com os irmãos para mais uma aula, né, de escatologia com o pastor Ciro Zibordi. Deixa eu colocar meu óculos aqui porque a vista embaçou. Ô, glória! Muito bem. É muito bom, irmãos, nós termos esse privilégio da parte de Deus e de podermos contar, né, semanalmente com a participação, a frequência dos alunos. Deixa eu ajustar mais uma vez aqui. Aleluia! Eita, maravilha! E podemos contar, não é, com a participação dos irmãos. É claro que todos estão convidados a convidar outros irmãos. Aproveite aí os seus contatos, a sua rede, não é? Para que possamos aqui compartilhar o que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Cada um dos irmãos, desde já, sejam muito bem-vindos para juntos nós podermos engrandecer ao Senhor e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pastor Ciro Sanches Zibordi, paz do Senhor. Quanta a bênção, quanta ação. A paz do Senhor, pastor Hércules. Tudo bem com o senhor? Está chegando bem aí? Sempre melhorando no Senhor. Deixa eu só ajustar. Pronto, agora ajustei. Pronto, agora vai ficar show. Maravilha. Agora estamos na posição. Graças a Deus, estava aqui dizendo aos irmãos, essa é a nossa aula de número 235, não é? Aula de número 235. E vamos com a temática de escatologia. Nós já queremos... E o frio aí, como está? Rapaz, o frio agora lá fora está assim, ali beirando uns 12 graus, 11 para 12 graus. Mas a perspectiva é que essa madrugada dá uma geladinha, vai baixar aí para 8, 9 graus. Eu quero é Deus. Então tá quase igual Niterói, porque aqui também está. Aqui também. Eu não sei, não. Diga lá, mãe, como é que tá a temperatura aí? Pronto, diz ela que tá gelada, mas é bandida. Rapaz do céu, diz ela que tá gelada, mas tá mesmo. Aqui em Niterói, deixa eu ver quanto que tá aqui. Quanto? 14, sensação de 12. Aí, ó, 14 com sensação de 12 graus. Vai chegar aí, vai amanhecer com 9 graus por ali. Mas tá bom. Niterói agora tá com 18 graus. Só que para nós aqui, 18 graus é... 18 graus é inverno duro, rigoroso. Pois é, rapaz. Olha, aqui tá dando uns dias gelados, viu? Fazia tempo que não dava um inverno desse. Na semana da nossa escola bíblica promete, tá? É mesmo? Pode trazer blusa pesada. Pois é. Nós tivemos aqui, hoje nós tivemos uma reunião com os dirigentes das congregações do campo, né? Aí o pastor Ednei, que é o nosso presidente aqui, pediu que fosse lá para falar, fazer um trabalho junto com os dirigentes a respeito da escola bíblica. Nós vamos ter aqui, paralelamente, a escola bíblica de obreiros e membros na sede, a escola bíblica para crianças no auditório da sede e a escola bíblica para os jovens, que vai acontecer numa congregação. Aí vai ser uma benção. Aí vai estar você e o pastor Eli falando com os irmãos na igreja, e o nosso companheiro lá de Santa Catarina. Meu Deus do céu, faltou o nome do irmão. Me ajuda aí, gente. O irmão de Santa Catarina. O Adriel. Pronto. O Adriel. Isso, ele vai vir para falar com a juventude. Isso, ele vai estar com a juventude paralelamente aqui com a nossa escola bíblica de obreiros e membros. O Adriel vai estar falando com a juventude. Vai ser uma bênção, com certeza, esse tempo que nós vamos ter aqui. O Adriel é lá de Criciúma, né? Não, ele não está em Criciúma mais. Não? Ele veio para Chapecó. Ele está congregando na igreja em Chapecó atualmente. Olha aí, o pastor Evandro chegou e disse, olha eu aqui, paz do Senhor. Maravilha. Bênção. Pastor Evandro. É isso, o Adriel, ele se mudou logo depois da pandemia. Ele saiu de Criciúma e veio para Joinville. Ele veio primeiro para Joinville, depois ele foi para Chapecó e atualmente está para lá. Eu acho que ele era antes. Antes ele era de Joinville, depois que ele foi para Criciúma, acho que ele voltou, né? Ele ficou um tempo em Criciúma, trabalhou lá com a liderança de jovens, era co-pastor na igreja lá.
Aí ele assumiu a liderança da juventude do Estado e aí depois ele se mudou. Mas é isso daí. Pois é isso. Meu pastor, olha, o Evandro está mandando saudação. É muito bom ter o pastor Evandro conosco aqui Marcando presença. na Isso aí, nossa pastor. live. É isso aí. Cada um dos irmãos e irmãs, ó, o Alisson já está por aí, o Alisson Alcântara Oficial, não é? O Alisson é funcionário nosso e ele vai colocar as divulgações aí dos cursos de teologia do CETAD para os O irmãos. pastor Hoffman está aí também conosco, de Sorocaba. Sorocaba. Diz ele que lá está gelado também. Ele mandou agora mesmo a mensagem aqui que lá está frio. Ele faz um trabalho bonito aí com os mapas bíblicos, né? Uhum. Aí, ó lá. Sorocaba está uma friaca. Se eu precisar de mapa aí, fala com o Hoffman, que ele é bom nessa área, viu? Eu vi que ele está com o canal Geografia da Bíblia. Sempre está com a gente, sempre acompanhando aí. Ele trabalha com mapas bíblicos, é muito bom o trabalho dele. Já conheço. Já. Eu não conhecia, não. Agora que você está dizendo, mas eu já tenho acompanhado que ele sempre está com a gente aqui nas lives. Em algum momento ele também compartilha as publicações que fazemos aí. Mas é isso. Benção pura. Todos sejam muito bem-vindos. E depois você pode, claro, utilizando o aviãozinho aí, conforme disse o Alisson, né? Convidar outros irmãos aí da sua rede de contatos para que estejam também conosco, né? Assistindo as nossas lives aqui, a nossa aula. Nós temos o curso tanto presencial, Jadson, como à distância. Tá joia? Eu vou fazer assim, eu vou tirar um print aqui do seu contato e quando acabar a live eu mando uma mensagem para ti aí, tá certo? Mas eu vou deixar fixado aqui também o meu WhatsApp. Se o irmão se sentir à vontade, você pode me mandar um WhatsApp, porque primeiro eu vou ter que identificar de onde você é. E aí depois eu vou ter que estar lá na escola, no sistema, não é? Para poder pesquisar aí na sua região onde você está, onde é que nós temos igreja que possa estar atendendo o irmão, né? Caso seja esse o caso. Tá certo, Jadson? Mande uma mensagenzinha para mim no Zap, vai ser mais fácil. Aí eu consigo te atender ainda hoje, assim que acabar aqui a nossa live. Muito bem, vamos lá. Meu pastor, a nossa pauta hoje não está muito extensa, não é? E eu acho que dá para a gente fazer aqui no nosso esquema de sempre, né? Esquema de toda quarta-feira. Lembrando você que está aqui hoje pela primeira vez, toda quarta-feira, 22 horas, com raras exceções, quando a gente avisa, né? A gente avisa com antecedência, quando não pode ser na quarta. Nós estamos aqui, eu e o pastor Ciro, sempre fazendo live. Este ano nós estamos no tema da escatologia bíblica, assim porque também temos o curso de escatologia, que é o material escrito pelo pastor Ciro Zibordi. Eu estou em casa e eu aqui não tenho o livro, né, do curso de escatologia, eu não tenho aqui para poder mostrar para os irmãos, mas nós temos o curso de escatologia, que é material que foi organizado, escrito pelo pastor Ciro Zibordi, e nós temos uma playlist hoje já são mais de 70 aulas. Aí, o livro está na mão do pastor Ciro. São mais de 70 aulas. Ver se eu consigo mostrar aqui de frente. Pronto. Nós temos mais de 70 aulas que os alunos assistem através da playlist, que corroboram com o conteúdo do curso. No curso, o plano escatológico, o pastor Ciro organizou por meio de perguntas e respostas. Então, através de 101 perguntas, ele responde essas perguntas apresentando o plano escatológico que nós, na Assembleia de Deus, ensinamos, não é? Então, que é pré-tribulacional e também pré-milenial, conforme você preferir. E é o curso, e nós fazemos o quê? Nós fazemos essas lives nas quartas-feiras, porque queremos exatamente reforçar a proposta que nós temos do curso. Então, todos aqueles que são alunos do nosso curso têm acesso a esse material, né? E aí assiste, né, essas aulas, e essas aulas aqui são gratuitas, ninguém paga nada para estar conosco aqui. É uma benção. Inclusive, nós temos irmãos que estão sempre conosco aqui nas lives, e que sequer são alunos do CETAD, né? Sequer são alunos. Não é uma exigência que seja aluno para que esteja com a gente, nada disso. Quem quiser tem liberdade para assistir conosco aqui e aprender. Com certeza é tempo de aprendizado. A gente sempre tem o que aprender. O curso está ali, o material na mão do pastor Ciro, não é? Nós fornecemos o livro, enviamos pelo correio, junto com prova para o aluno poder estudar, fazer a prova, assistir às aulas, e também recebe um certificado de conclusão
não é, deste curso aí com 40 horas aula. É uma bênção, com certeza. Aí são. Me ajuda lá, pastor. Esse tá na sua mão, já é a edição ampliada. Esse aqui é 200 e quantas páginas tem aí? Então, a edição ampliada, que é o que está mais próximo de mim aqui, tem 264 páginas. Pronto, este é o módulo do curso. Mas são, na verdade, o assunto, né? O curso cobre todas as matérias, né? Todas as matérias da escatologia bíblica estão contempladas no curso. Aqui nesse curso. Só que nós dividimos em 8 partes. 8 partes. E todas as partes, elas têm perguntas. Ou seja, o curso todo é em formato de perguntas. Então, por exemplo, a primeira parte é denominada escatologia bíblica. É, na verdade, um capítulo geral, né? Então, as perguntas são, por exemplo, por que estudar escatologia? O que é escatologia bíblica e quais são suas fontes? Quais são as escolas escatológicas quanto ao estudo do livro de Apocalipse? E por aí vai, são 9 perguntas para fazer com que uma pessoa, por exemplo, que não sabe nada, vamos dizer que a pessoa está começando do zero, quer estudar escatologia. Leigo na escatologia. Nem sei o que é escatologia. Então, nesse primeiro capítulo, ela vai se situar. Tem conceituação a respeito do que é. Aí, a partir do segundo capítulo, principais eventos escatológicos. Aí, já algumas perguntas um pouco mais complexas. Aí vem o terceiro, ensino escatológico do Senhor Jesus, que é a parte principal desse curso, que abrange o sermão profético de Jesus, ou o sermão apocalíptico de Jesus, não é? Que está lá em Mateus 24 e 25. Aí vem um capítulo sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, partindo-se do geral para o específico, porque o arrebatamento gera muitas dúvidas também, então são várias perguntas. Muitos questionamentos, né? Sim. Aí tem um outro capítulo, sinais escatológicos, outro, julgamentos escatológicos. Aí o período tribulacional de 7 anos, também é outro capítulo. Aí o 8º, o estado eterno dos salvos. E aí nesse capítulo, o estado eterno dos salvos, claro, nós abordamos o estado eterno desde o arrebatamento. Porque uma coisa é a morada eterna, outra coisa é o estado eterno. O estado eterno já começa com o arrebatamento. E depois tem a morada eterna, que é a Nova Jerusalém, tudo, né? Então veja que é um curso, modéstia à parte, né? Bem completo, numa linguagem acessível para quem está iniciando e para aqueles que já conhecem escatologia, também não vai ter dificuldade de aprendizado. De você fazer uma reciclagem, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Eu sempre digo que o nosso curso traz esse aprimoramento que aqueles que não conhecem, buscam conhecer, eles vão ter essa introdução e o desenvolvimento do conteúdo, e para aqueles que já conhecem, certamente vai ser ampliado o entendimento a respeito da doutrina escatológica, não é? Ó, o Jadson tá ligeiro, tá? Porque ele já mandou um zap ali para mim, eu sou o Jadson, amém, Jadson. Eu vou te responder assim que acaba a live, porque agora eu fico na dificuldade de responder, né? Mas acabou aqui, eu já te respondo lá, pode ficar tranquilo disso. Pois bem, meu pastor, vamos iniciar o nosso temário então aqui. A nossa primeira questão envolve a besta. E não é que governa o país, é a outra. Quem é a besta que sobe do abismo? Rapaz, cuidado aí, que agora o negócio tá... o negócio tá mais... Agora a turma tá ligeira, né? Mas, muito bem. Quem é a besta que sobe do abismo? Também é uma questão que a gente abrange aqui no nosso curso. Está no curso, com certeza. Eu não vou lembrar agora se tem uma pergunta específica dessa maneira, mas tem certamente a pergunta quem é a besta, né? Quem é a besta que vai aparecer justamente na parte do período tribulacional, né? Aqui, ó. Quem será o anticristo? Que é a pergunta 89. Porque aí tem onde surgirá o anticristo, diferença entre Cristo e o anticristo. Depois tem outra
pergunta quais são o número e o sinal da besta. Então, aqui você encontra a pergunta principal e várias outras perguntas também relacionadas com essa pergunta principal. Porque, na verdade, nós resumimos em 101 respostas, só que há muitas outras perguntas, né? Sem exagero, há milhares de perguntas que Com se certeza. Para em chegarmos escatologia. nessas 101 aí mesmo, foram quase 2.000. E aí foi filtrado e tal, e juntou e chegou nessas que estão aí. Houve um resumo, né? Nós resumimos as perguntas, juntamos perguntas, né? E para que com uma resposta a gente já conseguisse responder, por exemplo, umas 10 perguntas ou umas 5, mas sempre procurando Sintetizar as questões, né? priorizar as perguntas mais recorrentes e aquelas que são realmente as mais importantes, né? Claro, todas as perguntas são importantes. Mas vamos lá, essa pergunta que vem agora, quem é a besta que sobe do abismo? É importante nós observarmos o que nós sempre falamos, que a revelação de Apocalipse com respeito ao futuro é uma revelação que se dá mediante símbolos, mediante um quadro, não é? Um quadro pictórico. Então, claro, são profecias que vão se cumprir literalmente, porém, a maneira como essa profecia é apresentada é mediante símbolos. Então, por exemplo, o anticristo é uma pessoa, o anticristo é um homem, o anticristo não é um monstro, não é uma besta, é uma pessoa. Porém, assim como o diabo é apresentado como um dragão, e ele, na verdade, ele é um espírito, não é? Satanás é um anjo caído. Os seus prepostos, o anticristo e o falso profeta, eles são apresentados mediante o símbolo de bestas. Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, um líder político. E a besta que sobe da terra é um líder religioso que vai trabalhar em conjunto com o anticristo e ambos em conjunto com o próprio dragão, formando uma tríade, como diz a Bíblia lá em Apocalipse 16, versículo 13. Uma tríade satânica formada pelo dragão, que é o antideus. A gente pode dizer que é o antideus pai, porque tem o anticristo, que é aquele que se levanta contra Cristo. Ou, mais precisamente, o termo no grego é pseudócristos, né? É aquele que se passa por Cristo. Só que ele também é anticristo. O fato dele ser pseudócristos, ou seja, um falso Cristo, não quer dizer que ele seja a favor de Cristo, porque tem muita gente Né? que, quando vai interpretar a Bíblia, parece que eles descobriram a América, né? Olha, eu vi outro dia um irmão falando, olha, não, muita gente diz que o anticristo é o anticristo, mas, na verdade, no grego não é anticristo, é pseudócristo, é o falso Cristo. Ora, quer dizer que o falso Cristo está a favor de Cristo. Claro que ele é o anticristo, né? Ele é falso Cristo porque ele vai enganar muita gente, passando-se por Cristo, fazendo sinais e prodígios de mentira, como diz a Bíblia. Então, se ele é o anticristo, você tem o antiespírito também, que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo, que é a primeira besta, que é o falso profeta, que é chamado de segunda besta. Agora, a Bíblia diz que a besta sobe do mar, mas também tem texto que diz que ela sobe do abismo, que isso mostra, claro, a sua origem. O abismo está atrelado àquilo que, evidentemente, tem a ver com o mundo dos demônios, né? O abismo é o lugar onde estão guardados, inclusive, aqueles anjos que não guardaram o seu principado. Mas abismo aqui, é importante observar, não é literal, é simbólico, mas mostrando que a origem desse ser é uma origem caída, vai ser um ser humano, mas que será possuído por Satanás. Possuído por Satanás. No primeiro momento, claro, ele vai ser influenciado, vai agir seguindo
a agenda anticristã que está prevista, porém, chegará um momento em que ele, assim como Judas, veja que tem um paralelo com Judas. Tanto Judas como o anticristo são chamados de filho da perdição. Judas, lá em João, né? No capítulo 17, ele é chamado filho da perdição, ele se perdeu, como disse Jesus, porque outrora ele não estava perdido, então ele se perdeu, ele se tornou filho da perdição. Da mesma forma, o anticristo, ele, evidentemente que ele não vai nascer já anticristo, mas ele vai fazer escolhas ao longo da sua vida que posicionarão como tal, né? Ele vai se candidatar entre os muitos anticristos que vão existir, e que já existem hoje, na verdade, né? Que João falou, como vem o anticristo, 1 João capítulo 2, versículo 18. Olha o detalhe, muitos se têm feito anticristo. Não é que eles já nasceram anticristo. Eles se têm feito, ou seja, é uma escolha. Assim como Judas escolheu ir para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar para o qual ele mesmo escolheu. Ele foi para o seu próprio lugar, como diz lá em Atos 1:25. Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Então, a gente poderia ler rapidamente, pastor Arco, se o senhor puder nos ajudar, Apocalipse 11, versículo 7, e também Apocalipse 17, versículo 8. Primeiro 11, versículo 7. Vamos lá. Apocalipse eu estou com a Bíblia pentecostal aqui, que não é a ideal. Eu vou trocar. Deixa eu pegar a outrazinha aqui. A outrazinha aqui é a ideal porque ela tem a letra maior. Você entendeu? Não que a minha vista esteja me atrapalhando em alguma coisa, entendeu? Letra maior. Vamos lá. É. Apocalipse 11. Versículo 17, eu falei, né? Não, versículo 7. 11, 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Então, a besta que sobe do abismo, o termo aí no grego é abyssos, né? Abyssos, que é o mesmo termo que aparece quando fala cachorrinho. O cachorro aqui tá toda a live. Daqui a pouco eu vou pegar ela no colo aqui. Tá dando o ar da graça. Toda a live dá o ar da graça. Pronto. Então, como eu dizia, o termo aqui no grego abyssos, né? Que é o mesmo termo que aparece justamente. Deixa eu verificar aqui que eu estou abrindo aqui esse texto aqui. No caso de Apocalipse, aparece também no capítulo 9, né? Aquela parte que fala fala do Abaddon, né? Abaddon e Apolion. Pronto. Abaddon e Apolion. Então, só que aí nesse caso de Apocalipse 11, versículo 7, que o irmão leu, veja que é, no caso, uma revelação pictórica, né? Está falando da besta, como se fosse, quem lê assim toma ao pé da letra, claro, é como se fosse um animal, uma besta, um monstro, vamos dizer assim, subindo do abismo. Mas é uma representação, justamente para mostrar a origem caída, né? do espírito que vai estar sobre esse homem que vai ser o anticristo. E o capítulo 17, versículo 8, se o senhor puder ler também, por gentileza? Com certeza. 17, 8. Sim. Então vamos nele. Capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então aí é porque é uma revelação, né? Que ele está apresentando.
E, claro, falando também do próprio império do anticristo, né? Então, quando se menciona essas características, está falando da pessoa do anticristo e também do seu império, que tem uma origem, evidentemente, maligna. O próprio Satanás, que é chamado de dragão, num primeiro momento, você vê que ele aparece com as características da besta. Nós já tivemos aqui uma live que nós explicamos isso, né, sobre a questão dos chifres. E então, tudo isso depois que aparece em Satanás é visto depois, são símbolos, né? Depois aparecem sobre a besta. Porque a besta, o que a Bíblia está dizendo é que ela vai ter uma origem maligna. Agora, quem é a besta que sobe do abismo? A pergunta do nosso irmão. A resposta é que essa besta que sobe do abismo é o anticristo. Quando a Bíblia fala da besta no singular em Apocalipse, claro, é o anticristo, porque a outra besta é chamada de segunda besta, quando precisa fazer menção das duas, né? Mas quando se menciona apenas uma, a besta, claro, é o principal preposto de Satanás, que vai ser esse homem que Daniel profetiza, inclusive, capítulo 9, versículos 24 e 27, que é chamado de príncipe, aquele que vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Agora, nós não temos permissão para dizer que é fulano ou beltrano, como muita gente está fazendo hoje em dia, porque a Bíblia não diz, né? Quem será exatamente? Se vai ser um líder que já está hoje aí, até porque ele só vai se manifestar em pessoa depois que a igreja for tirada da terra. Então, enquanto a igreja não for tirada da terra, o anticristo não se manifesta em pessoa. Nós só sabemos que ele vai ser aí, para não nos alongarmos muito, não é? A besta, então, ela simboliza esse anticristo. Maravilha, meu pastor. Esta é a questão primeira, né, da nossa pauta de hoje. Já a questão segunda trata do arrebatamento, e a pergunta é esta aqui, ó. Existe arrebatamento pré-ira? Então, as três principais posições, ou as três principais escolas com respeito ao tribulacionismo, nós temos explicado aqui já várias vezes, são o pré-tribulacionismo, que é a nossa posição, né? Nós cremos que Jesus vem arrebatar a sua igreja antes do início do período tribulacional de 7 anos, isso é o pré-tribulacionismo. Existe o pós-tribulacionismo, que é o contrário, é a defesa de que a igreja vai ser arrebatada após ou no fim do período tribulacional, porque eles confundem arrebatamento com a descida, o arrebatamento da igreja com a descida de Jesus à terra, como se Jesus aí estivesse descendo, então a igreja sobe e já desce com ele sem entrar no céu. Nós já vimos que isso não confere com o que diz a palavra de Deus, porque Jesus foi claro ao dizer que a igreja precisa entrar no céu. Virei e vos levarei, e ele estava falando ali da casa do Pai, né? Para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, versículos 1 a 3. E Paulo também falou que a nossa cidade está no céu, então a igreja precisa entrar no céu. Uma outra posição, que seria uma síntese, digamos assim, entre o pré e o pós-tribulacionismo, é o chamado meso-tribulacionismo, que defende a ideia de que a igreja ela não vai ser arrebatada nem antes do período tribulacional, nem depois, mas no meio, ou em meio. A posição clássica do meso-tribulacionismo diz que vai ocorrer justamente no ponto médio, né? O arrebatamento acontece no ponto médio do período tribulacional, porque eles entendem que a última trombeta, lá de Apocalipse 11, versículo 18, ela diz respeito exatamente a esse ponto médio da tribulação. Aí começaram a surgir derivações, né? Dentro dessas três posições. Dentro do pré-tribulacionismo, por exemplo, acabou surgindo aquela ideia do arrebatamento parcial e tal, e dentro do pós-tribulacionismo,
não vale a pena nem entrar, porque o assunto é muito detalhado, muito complexo. São 4 escolas pós-tribulacionistas também, não é uma só. Agora, dentro do mesotribulacionismo, acabou surgindo essa posição, que é o arrebatamento pré-ira. A pergunta do nosso irmão é se existe arrebatamento pré-ira. Biblicamente, não. Mas existe essa posição, que é uma posição mesotribulacionista, mas que muitas vezes é analisada, claro, como uma nova escola. Eu caracterizo o arrebatamento pré-ira como parte, ou como uma das escolas meso ou mid-tribulacionistas. Agora, qual é a característica principal da escola pré-ira? Ela é chamada pré-ira por quê? Porque os seus defensores dizem que a ira de Deus, propriamente dita, ela só vai se manifestar no último quarto do período tribulacional. Então, eles dividem o período tribulacional, que são 7 anos, em 4 partes, em meses, no caso, né? Porque 7 anos seriam, no caso, 84 meses. Esses 84 meses, dividido por 4, nós teríamos 4 partes de 21 meses. Então, eles dizem que a ira de Deus, propriamente dita, só vai se manifestar no último quarto, ou seja, nos últimos 21 meses. Então, na primeira metade do período tribulacional, 42 meses, a ira de Deus não vai se manifestar, dizem eles. Vai ter ira na terra, só que a ira do diabo é a ira dos homens contra os homens. A ira de Deus não se manifesta. Porém, quando você lê Apocalipse atentamente, você vê que a ira de Deus já está presente desde o início. Claro, a Bíblia é clara ao mostrar que vai haver um acordo do anticristo, pelo qual, nos primeiros 3 anos e meio, na primeira metade do período tribulacional, haverá uma relativa ou uma falsa paz. Paulo até profetiza dizendo, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Quando o primeiro selo é aberto, Apocalipse capítulo 6, inclusive, um cavaleiro montado num cavalo branco, ele sai com um arco na mão, só que o arco não tem flecha, e nós já vimos aqui em outra ocasião que ele não pode representar Cristo, ele só pode representar o anticristo, de fato, porque Cristo está abrindo selos. Na representação, Cristo já tem o papel de protagonista, como o cordeiro que abre os selos. Não tem como ele abrir o selo e já montar no cavalo e sair cavalgando e depois voltar para abrir o selo de novo para o segundo cavaleiro, não. O cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo não pode representar Cristo, até porque também Cristo é óbvio que ele não anda com más companhias, e todos aqueles companheiros, né, eles representam a guerra, a fome, a morte propriamente dita. Já dizia o pastor Antônio Gilberto, né? Pois é. Jesus não anda com más companhias. Então, observe que aquele cavaleiro do cavalo branco, ele representa essa falsa paz que vai imperar, por assim dizer, na primeira metade do período tribulacional. Mas o fato de haver essa falsa paz não quer dizer que a ira de Deus está presente. Quando você lê Apocalipse 6 mesmo, você vai lendo sobre os selos, você percebe lá para o versículo, se o senhor puder ler aí, por gentileza, eu creio que é o versículo, lá no final do capítulo 6 de Apocalipse, né? Final do capítulo 6 de Apocalipse. Deixa eu ver se eu... Rapaz, só tem versão. Cadê minha versão em português aqui? Achei aqui. É que eu estou aqui com o meu tablet e eu estava vendo o texto em grego aqui. Eu creio que é o 17, não é isso? Exatamente.
porque aqui na versão atualizada diz, porque chegou o grande dia da ira deles no caso, porque se menciona aqui Deus e o Cordeiro, né? Uhum. Então é a ira de Deus e do Cordeiro. Mas o que diz aí? A minha revista corrigida, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Esse é vindo aí, a construção frasal no grego não é futuro. Tem irmãos aí que falam, não, olha, ainda o dia virá. Não, aí não. Tanto que aqui, na versão atualizada, eu até gostei como está, diz chegou. Você já chegou. Não é que virá ainda. Já está o tempo rolando. O verbo aí no grego, ele está... a forma como o verbo está aí, o tipo de aoristo, já é uma coisa que aconteceu. Não é que vai acontecer. A ira de Deus já está presente. Então, veja, isso aí, os selos, é o início do período tribulacional. Não é só no final. Então, a tese desse arrebatamento pré-ira já cai por terra, porque eles dizem que a ira de Deus só vai se manifestar no fim. E a ira de Deus, claro, ela vai se intensificando, mas ela já está presente desde o início. Então, você tem selos, trombetas e taças. Claro, aí nós vemos uma gradação, né? Nós vemos uma maneira pela qual os juízos vão se intensificando. Começa com os selos, aí depois, quando é aberto o sétimo selo, aparecem os 7 anjos tocando trombetas. Aí, quando é tocada a 7ª trombeta, ainda tem as últimas taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus ela vai se intensificando. Tanto que Apocalipse 15, 1, né, fala que Deus vai... o versículo de... Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Ora, se são os últimos flagelos, olha aqui, pois com estes se consumou a cólera ou a ira de Deus, né? Então, quer dizer, se são os últimos flagelos e são de Deus, isso indica que as trombetas também eram ira de Deus e os selos também. A ira de Deus está presente também nos selos. Como é uma gradação, como é algo sequencial e não paralelo, né? Mas sequencial, então os selos ali, há juízos de Deus ali naqueles selos, depois nas trombetas da mesma forma, e quando chega nas taças, porque são selos, trombetas e taças, quando chega nas taças, Deus então ultima a sua ira, né? É a consumação da ira de Deus, como diz aqui Apocalipse capítulo 15, perdão, versículo 1. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, biblicamente falando, não existe arrebatamento pré-ira. O arrebatamento é pré-tribulacional. Porque pré-ira aí, segundo essa posição, é que a igreja vai passar por uma boa parte do período tribulacional e só vai ser arrebatada no final, ali quando tiverem decorrido já 3/4 do período tribulacional, aí que a igreja será arrebatada. Então, isso não é uma posição bíblica, mas é uma posição defendida aí por alguns irmãos adeptos desse tipo de é um tipo de meso-tribulacionismo, né? Não diz que Jesus vem exatamente no meio do período tribulacional, mas vem em meio ao período tribulacional. Mais precisamente, aliás, no meio da grande tribulação, né? Porque se é no último quarto ali, é justamente na metade da segunda metade, né? Da segunda parte. Da grande tribulação, exatamente. Na metade da segunda parte da grande tribulação. Então, Maravilha, é essa posição pré-ira. Eu acho que aí fica claro para os irmãos poderem entender também essa questão do pré-ira, não é? Pré-ira não deve ser confundida com pré-tribulacional. A referência é antes de todo o período de 7 anos. Uhum. E pré-ira, no caso, é antes da ira de Deus, que na interpretação deles, né,
só vai se manifestar no final. Mas, na verdade, a gente vê que em todo o período tribulacional, a ira de Deus se manifesta. Deus está julgando a terra. Quem está no controle é Jesus, é ele que abre os selos. E a Bíblia menciona no mesmo capítulo 6 a ira do Cordeiro. E é o Cordeiro que está abrindo selos, né? Então você vê que Deus está no controle. Claro que vai haver na terra a ira do diabo, ira dos homens, evidente. Só que a ira de Deus também está presente, porque é Deus que está julgando, é Deus que está derramando juízos sobre a terra. E na ira de Deus é melhor não estar por perto, né? Pois é, Davi falou, né? Caia eu na mão dos homens, né? E não na mão de Deus. E também Hebreus diz, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Do Deus vivo. Ainda mais se tiver em débito. Aí a coisa vai Porque, ficar apertada, né? porque tem outro detalhe. Quem vai te ajudar, né? Isaías 63:10 diz o quê? Fala lá quando os israelitas se rebelaram contra Deus, eles contristaram o seu Espírito Santo e o Espírito Santo se tornou o seu inimigo. Ora, Aí o cabo tá lascado. ele vai recorrer a quem, né? Se tiver Deus como seu inimigo. Aí, como diz a turma aqui no Paraná, o cabo vai pro mato sem cachorro, né? Aí não tem quem defenda. Muito bem, os que morreram em Cristo estão dormindo ou estão no seio de Abraão? Então, a Bíblia tem algumas referências a dormir como sinônimo de morte, mas é apenas uma maneira eufêmica de falar da morte, né? Jesus, por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus falou assim: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo, né? E os discípulos não entenderam. Mas como assim? Se ele está dormindo, está tudo bem com ele. Aí Jesus falou: não. Aí Jesus foi claro: não, ele está morto. Lázaro está morto. Então, a morte, ela tem o sentido de dormir, mas é um sentido eufêmico. Por isso que a Bíblia diz: os que dormiram em Cristo. 1 Coríntios 15:18, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, né? 17:18. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Dormir no sentido de morrer. Agora, a morte, biblicamente falando, apesar dessa maneira eufêmica de se referir a ela, eufemismo, para quem não sabe, é uma maneira mais suave de falar de algo pesado, como a morte, né? Então, em vez de Jesus falar que Lázaro morreu, Lázaro dorme, né? Os franceses têm uma maneira de falar da morte que é disparu, né? Desapareceu. Não diz que a pessoa morreu, diz que a pessoa desapareceu, mas é uma maneira de falar que a pessoa morreu. Então, são eufemismos, são maneiras mais suaves. Agora, o fato de a morte ser tratada com esse eufemismo de dormir, não quer dizer que a pessoa morta, a sua alma está literalmente dormindo, porque aí já é uma posição dos adventistas do sétimo dia, por exemplo, que são aniquilacionistas e que são também defensores do monismo, né? De que o ser humano não é tripartido, espírito, alma e corpo, mas ele é um. Então, tudo é uma coisa só. Espírito, alma e corpo, na verdade, não são três partes. Então, quando uma pessoa morre, segundo eles, o corpo, não é apenas o corpo que fica inerte, sem vida. Para eles, é o ser como um todo. Então, a pessoa que morre, ela está na sepultura, ela está totalmente inconsciente. Ela está dormindo, por assim dizer, conforme dizem os adventistas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia com cuidado, nós vemos que a morte não é um sono. A morte é um estado de separação. Separação da parte imaterial da parte material. Então, por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo, quando ele morreu, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo foi sepultado, mas ele entregou o espírito nas mãos do Pai. Quando Raquel morreu, a Bíblia diz que saiu dela, a alma saiu dela. Quando Eutico, aquele rapaz que morreu também no culto lá em Troas, que Paulo estava pregando na pregação. Pois é, o rapaz estava sentado na janela, né?
É interessante que ele caiu para o lado de fora, né? Podia ter caído do lado de dentro, mas aí fica uma lição para nós, né? Quem está sentado na janela, tem crente aí que é crente de galeria, né? Podia sentar mais perto, mas quer sentar lá longe, ainda senta na janela. Quem está sentado na janela está metade para dentro, metade para fora, né? Só que interessante que o rapaz não caiu para dentro, caiu para fora. Mas coitado do rapaz também, né? Pensando aqui, não era fácil também o trabalho naqueles dias. Ele certamente estava cansado do seu Cansado, claro, o o lugar trabalho era também, brutal, né? sentado na janela. Acho que estava bem lotado, né? Tinha muita gente querendo ouvir Ouvir Paulo. Paulo, é isso aí. E quando o rapaz cai do terceiro andar, diz a Bíblia, ele cai morto. Porque a altura daquela, quando ele bate no chão, ele morre, né? Na verdade, desculpa. E aí Paulo vai com os irmãos lá orar. E o que Paulo diz quando o rapaz volta à vida? Né? Está implícito, né, que o rapaz voltou à vida. Paulo diz: olha, o espírito está nele. Porque quando a pessoa morre, o espírito sai. Então, a morte é descrita na Bíblia não como sono, mas como uma separação. E nessa separação, Eclesiastes, que descreve a vida do ponto de vista daquele que está debaixo do sol, né, ou debaixo do céu, ou seja, é uma descrição meramente da vida humana na Terra. Então, é claro, a pessoa que morre, ali o autor fala que perece os seus pensamentos, as suas memórias, aquilo da Terra, no sentido que a pessoa não vai estar mais nessa Terra. Mas não quer dizer, à luz da analogia geral da Bíblia, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, não quer dizer isso que a alma que se separou do corpo, ou a parte imaterial que se separou da parte material, não quer dizer que essa parte está inconsciente ou dormindo. Tem pelo menos dois textos, nós vamos ler pelo menos um, né? Mas tem aquela passagem de Lucas 16, que é a história de Rico e Lázaro, que tanto Lázaro como o rico, que ambos morreram, ambos estavam conscientes após a morte, em lugares diferentes. O rico estava num lugar de tormentos, diz a Bíblia, chamado Hades, e o justo, Lázaro, estava no seio de Abraão. E ali ele estava sendo consolado. Ora, você só pode consolar alguém que está consciente, né? Se a pessoa está dormindo, como que a pessoa vai receber consolo? Ela já está dormindo, né? Imagine uma pessoa que está com algum problema, aí a pessoa dorme. Deixa dormir, deixa Com certeza. descansar, né? Nem mexe, Agora a nem pessoa está lá mexe. dormindo, você vai acordar a pessoa, deixa eu te acordar para eu te consolar, que você está triste. Não, se a pessoa está dormindo, deixa dormir. Pegou no sono, que bom, né? Pelo menos deixa descansar, né? A pessoa está sofrendo, está com uma dificuldade, então deixa dormir. Agora, se ele estava sendo consolado, ora, só pode ser consolado quem está consciente. E o texto de Apocalipse 6, versículos 9 e 10, aí se o senhor puder ler para nós, Agora, é aquele texto que fala dos mártires do período tribulacional, aqueles que vão morrer, aqueles que vão ser salvos dentro do período tribulacional e vão ser salvos. Eles vão morrer, perdão, e vão ser salvos. Por isso são os mártires, né? Eles vão morrer e vão ser salvos. Aí, como que a Bíblia descreve a situação da alma deles? Porque o corpo está na terra. O corpo estará na terra. Agora, a alma, a parte imaterial, como que ela está? Está dormindo? O que diz aí, pastor Arcos, por gentileza? Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, Eu li como o que estão 9 e o 10. Sim. Então, como que estão essas almas? Elas estão conscientes. Ora, estão até, no caso, estão pedindo até vingança, né?
num sentido, claro, de que elas ainda estão no estado intermediário. Ainda não foram, os corpos não foram glorificados na ressurreição. Então elas já estão sendo consoladas, mas estão ali querendo que o Senhor conclua, né, a sua obra, para que, evidentemente, todos possam estar reinando com Cristo para sempre. Claro, elas já terão conhecimento, evidentemente, do futuro glorioso da igreja, como nós hoje já temos, biblicamente falando, muito mais aqueles que vão estar sendo consolados. Claro que ser consolado ali, eles estão recebendo a confirmação daquilo que nós temos aprendido sobre a palavra e tal, que a igreja é vitoriosa, de que o futuro da igreja está garantido. Tudo isso são palavras de consolação. E elas estão aguardando, claro, o cumprimento de tudo isso. Por isso que elas estão clamando, mas estão conscientes. Então, os que morrem em Cristo hoje, claro, estão muito melhores do que nós, não estão dormindo, estão conscientes e estão sendo consoladas pelo Senhor no paraíso. A Bíblia chama de paraíso, esse lugar aí que fica, como o senhor leu aí, abaixo do altar. Abaixo do altar, porque João lhe foi revelado o trono de Deus, o lugar onde Deus está, como se fora o tabernáculo. Então, o altar aí é uma referência do lugar onde Deus está. E os mártires estão abaixo do altar. Por que eles estão abaixo? Porque eles ainda não estão glorificados. Eles não podem ver o Senhor como Ele é. Eles ainda estão no estado intermediário. Somente após a ressurreição, quando o corpo será glorificado, é que o salvo verá o Senhor como Ele é. Muito bem. Falando nos salvos, nós vamos aqui para essa questão, a quarta da nossa pauta de hoje. E aí, pastor, nós vamos fazer assim, com essa a gente vai encerrar depois. Não é? Vamos lá. Os salvos que entrarão no milênio com corpos naturais, ao morrerem, quando serão ressuscitados? Então, aqueles que vão passar ali pela tribulação e vão entrar no milênio, corpos naturais, quando eles morrerem, porque durante o milênio nós vimos na aula passada, na de número 234, nós vimos na aula passada que no milênio haverá morte. Ainda que os jovens vão morrer com 100 anos, mas haverá morte, né? Mas é isso. Quando eles morrerem, em que momento serão ressuscitados? Sim, essa é uma pergunta recorrente, muita gente quer saber a resposta, porque a Bíblia não tem um texto claro, né, que trate dessa questão. Porém, eu tenho insistido também, sempre, ao dizer que a Bíblia é análoga. A Bíblia é análoga. A Bíblia análoga significa que tem coisas que você não vai ver um texto direto, porém, não tem como ser outra coisa diferente do que o texto geral da Bíblia, a analogia geral da Bíblia aponta, né? De maneira natural, de maneira óbvia, de maneira evidente. Então, o que nós podemos dizer com respeito a isso? O senhor citou muito bem aí o texto de Isaías 65 e 20, que diz que haverá morte no milênio. Mas veja que o pecador, né? O pecador de 100 anos será considerado jovem quando morrer. Mas é interessante que esse texto ele atrela a morte ao pecado. Então, eu tenho tido ultimamente a tendência de pensar que, como haverá longevidade, é bem possível que Deus permita que os salvos, aqueles que se mantiverem fiéis, Deus pode permitir que eles permaneçam vivos por todo o milênio. E eles serão transformados, claro, para poder morar na Nova Jerusalém, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí é no sentido, claro, de ver a Deus face a face. Ninguém pode ver a Deus face a face se continuar nesse corpo mortal. Por isso que a Bíblia diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Porque o estado eterno é quando nós estivermos glorificados. Somente o salvo glorificado pode ver o Senhor como Ele é. E quando Deus fizer novo céu e nova terra,
na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que nós vamos ver o Senhor. Ele vai habitar no nosso meio. Porque ele vai fazer a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que é o tabernáculo de Deus, onde Deus vai habitar. Ele vai habitar com os homens, ou seja, com os seus servos na terra. Então, claro, aqueles salvos que passaram pelo milênio, se todos permanecerem vivos, eles vão ter que ser transformados, glorificados, assim como os salvos vão ser transformados, os vivos vão ser transformados também por ocasião do arrebatamento. Se porventura, porque a Bíblia não diz, mas eu não sei a resposta com versículo, mas eu sei a conclusão, porque não tem para onde fugir. Ora, se um salvo morrer no milênio, o que vai acontecer com ele? Vai perder a salvação porque morreu? Ah, não vai ressuscitar. Morreu, perdeu a salvação. Claro que ele vai ter que ressuscitar. Então, isso é óbvio. Se alguém salvo morrer, se Deus permitir que um salvo morra dentro do milênio, ele vai ter que ressuscitar em algum momento. Ah, mas tem pessoas que colocam a escatologia dentro de uma caixa e se esquece que a Bíblia é análoga, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque quando a Bíblia fala de primeira e segunda ressurreição, não são eventos únicos, né? A primeira ressurreição é um evento, a segunda ressurreição é outro evento. Não, a primeira ressurreição é um tipo, é uma modalidade que contempla qualquer tipo de ressurreição dos justos, em qualquer momento, não é? Então, Cristo as primícias, ou seja, Cristo inaugurou esse tipo de ressurreição. Depois que são de Cristo na sua vinda. Claro, é o arrebatamento. Mas a Bíblia diz que também no fim do período tribulacional tem ressurreição dos mártires. E se vier a acontecer a morte de algum salvo dentro do milênio, hoje, é uma suposição, porque eu não tenho um texto para me fundamentar, um texto explícito, claro. Mas eu penso que, em função da longevidade que vai prevalecer no milênio, em função de que não haverá necessidade do salvo morrer no milênio se ele for fiel. Eu penso, né? Agora, se Deus quiser que ele morra, porque ainda, de fato, as pessoas vão estar no seu corpo mortal, isso é verdade, é o corpo mortal ainda, aqueles que estiverem debaixo da esfera meramente natural. Se porventura a pessoa morrer, então duas possibilidades. Somente duas, não tem como fugir disso, né? Porque muita gente tenta inviabilizar a nossa posição por causa dessa questão que não tem um texto. Mas só tem duas possibilidades. Se o salvo permanecer vivo no milênio, porque, veja bem, muitos vão permanecer vivos até o fim do milênio, por quê? Porque haverá nascimentos durante o milênio. E aquele que nascer, por exemplo, 100 anos antes do fim do milênio, vai estar vivo até o fim do milênio. Então vai haver pessoas vivas que vão chegar ao fim do milênio vivas. Elas vão ter que ser transformadas. Se essas que estão vivas e salvas terão que ser transformadas, é óbvio que aquela que porventura morrer também terá que ressuscitar em algum momento. Eu só não sei o momento exato dessa ressurreição. Eu penso que vai ser, claro, antes do juízo final. Porque no juízo final só vão ressuscitar, a Bíblia diz, os ímpios. Ali não se menciona a ressurreição dos justos. E Jesus até falou, e Apocalipse até menciona no capítulo 20, né, que a segunda ressurreição ocorre justamente após os 1000 anos. Ou seja, após os 1000 anos e antes do milênio. Antes do juízo final. Juízo final, isso. Após o milênio e antes do juízo final. Porque no juízo final, quem ressuscita ali para o juízo final são os ímpios. Então, os justos, porque a igreja comparece perante o trono branco, mas não na qualidade de ré. A igreja participa do trono branco, julgando juntamente com o Senhor, participando ali desse julgamento, mas não na qualidade de ré, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aquele que ouve as minhas palavras, esse Jesus, e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo. Ou seja, o termo é forense, ali, crisis, no grego, né? Juízo. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Então eu penso que esses salvos, durante o milênio, se vierem a morrer,
eles devem ressuscitar, claro, antes do juízo final, né? Pode acontecer também, a gente não sabe, mas pode acontecer, por exemplo, da pessoa nem morrer, e se vier a morrer, pode até acontecer, como acontece, por exemplo, o caso das duas testemunhas, que elas morrem, ficam 3 dias e meio na praça e depois já ressuscitam, né? Nem foram sepultadas do caso, né? Nem terão sido sepultadas. Então, porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o mesmo também com os que morrerem Pode fazer durante algo especial, né, com esses. algo especial. Exatamente. Mas tudo isso nós temos que esperar, porque realmente não há textos claros. Mas eu apresentei aí as possibilidades de acordo com a analogia geral da Com Bíblia. certeza. Até porque você considerou 100 anos. Mas vamos colocar assim, considerando esse período de 1000 anos, vai ter a rapaziada nova, os recém-nascidos, as Sim, crianças, adolescentes, que vai chegar no final desse período vão estar vivos. e vão estar com pleno vigor de saúde e acabou-se. Então é isso aí. Maravilha, meus irmãos. Com esta, nós vamos encerrar a nossa aula de número 235. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui, com as raras exceções, conforme já disse aqui, diante das impossibilidades ou minha ou do pastor Ciro, a gente, de repente, em algum momento, na quarta-feira não consegue, a gente faz outro dia, ou cancela e faz na semana seguinte, enfim. Mas, quarta-feira próxima, estaremos aqui juntos para a aula de número 236. Se você gostou, meu irmão, então você pode fazer o seguinte, já nos ajuda, porque nós vamos deixar gravada essa live aqui no Instagram. Amanhã ela vai ser disponibilizada também no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá. Se não tiver inscrito, você se inscreva. E se você também não se inscreveu ainda no canal do Pastor Ciro no YouTube, você vai lá também. Acesse Ciro Sanches Zibordi e se inscreva no canal. Torne-se membro do canal ali, porque certamente você terá vantagens, né, privilégios ali que vão ser edificantes para a sua vida, para o seu ministério, vai ser bênção. Tá joia. Pastor Ciro, vamos lá, as suas considerações finais, e nós vamos, com isso, já encerrar a nossa aula de hoje. Quero aproveitar esses últimos segundos aqui para reiterar aqui as minhas condolências, né? Aqueles que sentem que perderam, né? Claro, a gente sempre manda condolências para a família, mas no caso aí do Jim Swaggart, todos nós, né, sentimos aí como se tivéssemos perdido realmente alguém muito importante, porque de fato ele era, né? Eu acompanhava o ministério do Jim Swaggart há muito tempo. Eu fico admirado de como Deus pode ter dado, né, tanto talento com uma pessoa só. Era uma pessoa imperfeita, uma pessoa que teve suas falhas, né, ao longo da vida, mas recebeu de Deus aí um chamado para pregar, para ensinar, para escrever. Para quem não sabe, Jim Swaggart tem livros muito bons, né? Se você quiser adquirir, é só entrar em contato lá com a igreja deles. Eu creio que é difícil encontrar livro em português, mas tem também. No passado tinha mais. Depois que houve aquele problema, parece que pararam de divulgar. Mas ele tem livros escatológicos, inclusive, muito bons, né? E músico, cantor. Para quem não conhece a história do Jim Swaggart, ele teve como companheiros na igreja, para você ter uma ideia, o Elvis Presley, que eles têm um certo parentesco, né? E um outro parente dele, que é muito famoso também, que era considerado a lenda viva do rock and roll, que é o Jerry Lee Lewis, né? Que inclusive tem um vídeo deles juntos, né? Tocando piano, cantando. O Jerry Lee Lewis é aquele camarada que batia até com o pé no piano, batia com a mão, depois batia com o pé. O cabo era bom. Na verdade, o cabo era bom no piano. E ele seguiu a carreira da música, se afastou dos caminhos do Senhor, depois no final da vida voltou, né? O Jerry Lee Lewis. E o Elvis Presley também começou na igreja, depois se afastou, teve um fim triste, né, aos 42 anos. E o Jim Swaggart, eles são parentescos por parte de mãe, né? Jim Swaggart, Jimmy Lee Lewis e o outro, não, Jimmy Lee Swaggart e o outro é Jerry Lee também, esse Lee aí, né, que é o parentesco. O Jim Swaggart seguiu a carreira como pregador, né? Mas era também um grande músico e tal. Mas não quero me alongar aqui. É muito
importante, né, o que Deus nos deu, né, através do irmão Jim Swaggart, e a gente transmite aí os nossos sentimentos, né, aqueles que sentem essa perda. Maravilha, maravilha. A gente ficou sabendo através do Ednei, porque o pastor Acioli trabalha, né, com o ministério do Jim Swaggart aqui na nossa região, no estado do Paraná. Ele representa o ministério do Jim Swaggart com aquele trabalho das Bíblias, Sim. Das Bíblias de estudo, né, que é um trabalho feito pelo ministério do Jim Swaggart. É a Bíblia do Expositor. Pois é isso aí, nós lamentamos, mas seguimos a vida, porque ele está certamente numa posição melhor do que a gente, e a gente ainda tem muito para lutar, né? Aleluia! Vamos avançando em cada dia em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado pela presença, participação de cada um de vocês aqui. Conosco é sempre muito importante, sempre muito relevante, não é? Pastor Evandro, nosso irmão Vini Magalhães, o Vinícius, Deus abençoe grandemente. A Michelle, o Diomar esteve com a gente. A Michelle e o Diomar são funcionários nossos. O irmão Eli Batista sempre está com a gente aqui. Deus abençoe grandemente, não é, a vida de cada um de vocês. Hoje eu senti a falta da nossa irmã aqui de Apucarana. Hoje ela não apareceu, não. Deve estar com algum... a irmã Ivone, ela deve estar com algum compromisso. Eu vi que estava tendo ensaio na sede, eu fui na reunião lá. Essa de Andrade também não apareceu aí hoje. Mas é isso. A vocês que vieram, Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima quarta-feira, quando nós teremos a próxima aula online, ao vivo, aqui pelo Instagram. Cetadib. Ciro, Paz do Senhor, transmita a nossa saudação aí também. Não é? Para a irmã Luciana e para a irmã Júlia, Deus abençoe e continue abençoando vocês em Cristo Jesus.